Deus de Abraão, louvai, do vasto céu, Senhor, eterno e poderoso Pai e Deus de amor, Augusto Jeová, que terra e céu criou. Minha alma ao nome exaltará, do grande eu sou. Ao Deus de Abraão, louvai, expurmando seu. Minha alma deixa a terra e vai gozar do céu. O mundo desprezei, seu lucro e seu louvor, e Deus por meu quinhão tomei e protetor, meu guia Deus será, seu infinito amor, feliz em tudo me fará, por onde eu for. Tomou-me pela mão, nas trevas deu-me luz, e dá-me eterna salvação por meu Jesus. Meu Deus por si jurou, eu nele confiei, e para o céu que preparou eu subirei. Sua face eu hei de ver, confiado em seu amor, e para sempre engrandecer meu Redentor, e para sempre engrandecer meu Eu vou orar com você e depois a gente vai à reflexão do texto de hoje. E nós vamos continuar aqui na caminhada de Abraão, que também foi uma caminhada com erros. E a Bíblia mostra os erros daqueles que seguem a Deus, porque não é porque estão num livro sagrado que estes homens e mulheres deixam de ser homens e mulheres de Deus. Aqui tem um erro de Abraão, um erro de Sara, um erro coletivo que vai se agigantando nesse pedaço de texto que a gente vai ver hoje aqui.
Agradeço a oração dos irmãos ali, agradeço a chegada de quem está chegando também. Deus abençoe o Perim, Deus abençoe aí a Márcia, abençoe cada irmão, abençoe Deliene também. Vamos orar antes da gente ler o texto de hoje? E nós já estamos aqui com alguns pedidos de oração colocados diante de nós, então vamos nos colocar diante do Senhor. Oramos. Santo, eterno e bendito Deus, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, aquele que nos amou. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Pela fé é que somos vitoriosos, pela caminhada com Deus é que nós vencemos as lutas. E o Senhor nos promete que teremos vitória, e isto também significa que teremos lutas nesta vida. Por isso nós te pedimos, sê conosco, ó Deus. Guarda-nos, proteja-nos, dirige-nos, orienta-nos, torna-nos ao teu caminho. Cuida especialmente agora, Senhor, daqueles que estão enfermos, como a Bernadette, a Creuza, que estão fazendo tratamentos. Deus abençoe também a pequena Sara, o menino Daniel, e todos aqueles, ó Deus, que estão aqui neste livro de oração e que precisam da tua providência, que precisam do teu cuidado, do teu amparo, e que o Senhor continue nos mostrando o teu poder, o seu amor, e nos mostrando em poder e amor e graça que fazes, como sempre fizeste, infinitamente mais do que tudo que pedimos e pensamos. E assim, ó Deus, também pedimos que nos mostres que cada momento na nossa história, na nossa vida, faz parte do teu plano. E nenhum dos teus planos pode ser frustrados. Pai Santo, nós também agora queremos pedir que o Senhor abençoe a nossa reflexão nesta noite e que a tua palavra encha o nosso coração, transborde em graça no nosso viver, e que tudo o que fizermos, seja em pensamento, seja em ação, seja em reflexão, em canção, em palavras, que todo o nosso ser glorifique o teu nome e que seja para a honra e glória de Jesus Cristo. Em nome de quem oramos. A Ele seja toda a honra, toda a glória e todo o poder. Amém, amém e amém. Magda está com a gente também, Deus abençoe a Magda, a Fernanda, Deus abençoe toda a família da fé, e eu vou pedir a você agora que me acompanhe no nosso texto de Gênesis 12. Aqui eu mostrei no passado esse livro aqui para os irmãos, né? História e Geografia Bíblica, Reverendo Heber Magalhães Lens César. Tem o volume 1 e tem o volume 2, mas esse aqui é o volume 1, deixa eu botar para cá. E aqui tem um mapa. Estou colocando o mapa aqui para você ver e para acompanhar conosco a peregrinação de Abraão. Abraão saiu de Ur, foi até Ereque, Babilônia, e parou ali em Harã. Mas Harã não era o lugar em que Deus queria que ele ficasse. E ali, eu estou falando do plano de Deus, a caminhada de Abraão, e eu preciso dizer isso. Em Harã, Abraão experimentou uma grande dor. Ele perdeu seu pai. Conforme está aqui nesse texto, ele estava lá em Harã, mas Harã não era o lugar que Deus queria que ele ficasse. Deus, então, permitiu que Harã, seu pai, morresse em Ur dos Caldeus, enquanto Abraão estava em Harã, em outro lugar. E nesse contexto em que Abraão está enfrentando o luto, a gente já viu ontem, Deus o chamou para andar com ele. O comentário do reverendo Heber é bem interessante. Ele diz assim: ao que parece, Abraão compartilhou com Terá. Terá era o pai de Abraão, conforme está no texto que você viu antes, que é o texto aí de Gênesis 11. Arã gerou Terá, Terá
gerou a Abraão. E aqui é importante a gente guardar essa referência na história para entender. Tem um Arã, que é o avô de Abraão, e tem a região chamada Arã, que ficava ali no rio Eufrates, onde hoje está a região que faz parte de uma confluência entre a Turquia, o Líbano, e a gente tem aqui entre Turquia e Líbano essa região onde está Arã. É uma região do Eufrates, mas não era o lugar que Deus queria que ele ficasse. E aqui o texto do reverendo Weber era assim: Abraão compartilhou de alguma maneira com Terá as promessas de Deus, mas ele não fez imediatamente e exatamente o que Deus ordenara. Sua experiência com Deus ainda era pequena. Ele estava dando os primeiros passos na vida de fé e de obediência. Razão porque ele não deixou toda a sua parentela. Apenas convenceu o pai, Terá, a liderar a imigração do clã. Partiram todos para Canaã, mas foram até Arã, onde ficaram. A morte do pai em Arã, depois de algum tempo, pode ter sido utilizada por Deus para despertar a consciência desse crente neófito. Então ele se despediu de sua família e foi em frente para Canaã, levou consigo sua esposa Sarai, que agora é Sara. Eu vou falar de Sara logo, já vou chamar de a Sara de Sarai de Sara para você já começar a se acostumar com o nome. Então ele levou consigo a Sara, levou um sobrinho órfão que era Ló, e tinha Abraão 75 anos quando saiu de Abraão. E atravessou Abraão a terra até Siquém. E depois ele foi para o Líbano, permaneceu em Damasco e ficou ali no Carvalho de Moré. De acordo com os registros históricos, Moré era o dono daquela região onde está o Carvalho de Moré, na região de Siquém, Betel e Hebrom, região que hoje faz parte da Cisjordânia. O Gênesis acrescenta mais um detalhe. Nesse tempo, os cananeus habitavam esta terra. Abraão, portanto, era estrangeiro e peregrino em terra alheia. E Deus fez com ele uma aliança e ele erigiu um altar em Betel, a 32 quilômetros de Siquém. Aqui é importante você guardar esse lugar, Betel, porque ele vai entrar na história da Bíblia algumas vezes. Inclusive, um neto de Abraão, Jacó, dorme neste lugar, Betel, sem saber exatamente que lugar era. Os altares que eram edificados, eles eram edificados da seguinte maneira: fazia-se um montinho de pedras e sobre esse montinho de pedras derramava-se azeite. Tem vários desses altares descobertos pelos arqueólogos. Essa tenda de Abraão era armada e desarmada, os altares tinham ali os marcos de pedra, pedras empilhadas, que também depois acabavam fazendo parte da paisagem, mas a ideia básica era que Deus ia com eles. Mais uma vez a gente tem aqui na errância de Abraão, porque Abraão não era inerrante, Abraão era errante, e ele andava por esta terra, sendo conduzido por Deus. E Deus ensinava Abraão, inclusive com seus erros e suas errâncias. O próximo texto é um texto que mostra o tamanho dos erros na história das pessoas, também na história de Abraão. Ele começa com um erro que nasce de um sentimento, que é o de seguir aquilo que me parece melhor, aquilo que nos atrai. E o texto mostra que Abraão seguiu aquilo que o atraía, movido e impelido pela necessidade. Veja, Deus disse para ele que estaria com ele, que o ajudaria, que o protegeria. Ele fez uma aliança com Deus. O que ele deveria fazer? Ficar ali onde Deus pediu que ele ficasse.
seguir a vontade de Deus. Porém, houve grande fome naquela terra. E ele está lá no deserto do Negueb, está aqui no mapa, olha, no deserto do Negueb, e ele foi para o deserto do Negueb por conta própria. E teve fome naquele lugar, naquela terra, e em lugar de subir de novo, de voltar para Betel, para Siquém, ele desceu em direção ao Egito. E o texto diz por que Abraão foi em direção ao Egito. A dele está falando ali, ele é como nós, errantes, erráticos, andando por esta terra, sendo ensinados, conduzidos por Deus, e nossos erros também fazem parte do plano de Deus, para nos ensinar, para nos corrigir. Não só os erros, as aflições deste mundo, as dificuldades também servem para nos ensinar, nos corrigir, para nos mostrar a nossa fragilidade, para acentuar o tamanho da graça de Deus. E eu quero chamar a sua atenção para o fato de que, no meio da fome na terra, Abraão desceu ao Egito e foi para lá porque a fome era rigorosa e o Egito era o lugar da fartura, da fertilidade. Mais adiante a gente vai saber que os descendentes de Abraão também vão descer para o Egito para buscar nos celeiros do Egito o mantimento que faltava. Os historiadores, os arqueólogos, registram vários exemplos de secas e fomes naquela região. O fato é que, pelo fato do clima não ser assim tão favorável, esta região aí, curiosamente, uma região que hoje é bem disputada, não é uma região que seja assim tão fácil de viver, não é como o delta do Nilo no Egito. O Egito tem um presente que chama-se Nilo, e o rio Nilo, ele transborda de tempos em tempos, mas ele não faz aquelas inundações que são destrutivas, ele transborda lentamente e vai irrigando a terra, e nas planícies do delta do Nilo e do vale do Nilo sempre houve fertilidade, sempre houve fartura, e ali a humanidade encontrou espaço para plantar, para cultivar cereais. E aqui é interessante a gente perceber que Abraão desce para o Egito porque está fugindo da fome. Mas eu faço questão de chamar a sua atenção para o fato de que Abraão não desce para o Egito seguindo uma ordem do Senhor. Como diz a Bernadette, Deus já conhece os nossos erros, Ele sabe, Ele é Deus, os seus planos não podem ser frustrados pelos nossos erros, e Ele pode até permitir esses erros e aflições para nos ensinar, para nos corrigir alguma coisa. O fato é que Deus não impediu Abraão de ir para o Egito, mas Deus também não mandou Abraão ir para o Egito. Deus permitiu. E Abraão seguiu a sua própria vontade, o seu querer. Ele está fugindo da fome, ele está sendo impelido pelas necessidades humanas, mas acima de tudo por sua vontade humana. E aqui perceba o tamanho do erro dele. Pela vontade dele mesmo, pela vontade do homem, pela vontade da carne, é que ele desceu para o Egito. Em vez de ir para a terra que Deus mostrou, ele decidiu ir para a terra onde todo mundo estava indo. Vamos buscar alimento no Egito. E quando ele estava chegando no Egito, eu vou ler aqui na Nova Versão Internacional. Ele disse a Sarai, sua mulher: bem sei que você é bonita. Quando os egípcios a virem, dirão: esta é a mulher dele, e me matarão, mas deixarão você viva. Diga que é minha irmã, para que me tratem bem por amor a você, e minha vida seja poupada por sua causa. Em Gênesis 20, Abraão erra de novo nessa história, e ele é confrontado por Abimeleque,
pela verdade, e ele diz assim, que Sarai não era de maneira mentirosa sua irmã. Gênesis 20, 12. Ela é irmã de Abraão, porque ela é irmã por parte de pai. Aqui a gente fica sabendo que Abraão casou com a sua meia-irmã, que era Sara. E ele é que fez com que Sara se submetesse, não apenas uma, mas duas vezes, a este tipo de artifício, que é uma meia-verdade. Uma meia-verdade é semelhante à desinformação, às fake news. Não tem totalmente mentira ali, mas tem uma mistura de mentira com verdade, às vezes por omissão e às vezes por distorção. E Abraão, então, usa uma meia-verdade. Pede que Sara diga que é irmã. Ela era irmã de Abraão, porque ela era filha do mesmo pai, mas ela não é filha da mesma mãe. Então a gente começa a entender como é que funcionava o clã de Abraão. Eram casamentos endogâmicos, casamentos intrafamiliares. Alguns casavam com a meia-irmã, outros casavam com a prima. E essa semi-verdade, ela é manipulada, como diz o povo brasileiro, pelo cinzento, né? Aquele que torna as coisas meio nebulosas, distorcidas, o inimigo das nossas almas, que é pai da mentira, das meias-verdades, das fake news. A gente pode dizer assim que a verdade ela deve sempre resistir à análise de todos os critérios. E aqui o que Abraão está omitindo? Abraão não está dizendo que Sara é sua esposa, mas ele está pedindo que ela diga que é sua irmã. A Magda chama a atenção ali que é importante a gente perceber que o pai da fé também tropeçou nisso, também errou. E aqui a gente precisa entender que Deus corrigiu Abraão duramente neste texto. E talvez você precise entender como isto foi. Para que você entenda, então eu vou aqui colocar a história num contexto mais próximo para você entender. Abraão chega até lá, no Egito, e apesar de Sara ter aí os seus 60 anos, ela realmente chama atenção. Que o texto está dizendo que quando ele chegou no Egito, os egípcios viram que Sarai era uma mulher muito bonita. Vendo os homens da corte de Faraó, elogiaram diante do Faraó, e ela foi levada para o palácio. Ou seja, ela é então atraída para o palácio porque o Faraó queria tudo que fosse melhor. Ora, o que é importante você entender nessa história aqui? Abrão teve acesso ao palácio, à mesa do rei, graças a um subterfúgio, a uma artimanha. E ali ele começou a ser envolvido pelo luxo do faraó. Eu faço questão de dizer isso para você entender o contexto histórico. Naquela época em que Abraão foi ao Egito, o Egito era o lugar da riqueza, o lugar da prosperidade. O Império Egípcio era muito mais próspero do que o Império Acádio. Ele ficava do outro lado de onde Abraão fugiu. Abraão deve ter visto aquilo que hoje nós vemos como ruínas, ele viu novinho. As grandes cidades do Egito, suas casas enormes com jardins interiores, suas edificações, suas ruas largas, enquanto a maioria das cidades era tudo estreito, feito de barro. O Egito utilizava muito granito, pedra, mármore, e todo tipo de riqueza era possível ver no Egito. Em vários lugares do Egito, eles tinham como
objetos decorativos e como elementos decorativos o ouro que vinha da Etiópia, assim como outras coisas que eram consideradas luxuosas, o marfim, também utilizavam as madeiras do Líbano. O Egito era um lugar, a grande superpotência. Enquanto as pessoas moravam em casebres de barro e de taipa, o Egito já fazia cidades. E Abraão entrou no centro dessa prosperidade. Foi ao palácio do faraó, graças à beleza de Sara. E o texto diz que o faraó tratou muito bem a Abraão por causa dela, que ele estava cortejando a mulher, né? E ali a Bernadette falou assim, é complicado julgar isso, né? Que ele tava, será que ele estava temendo pela morte? É verdade, ele está temendo pela morte, mas ele também está deixando de agir segundo a fé. Equilíbrio difícil, né? Entre a fé e a vida, entre a vontade de Deus e a vontade do homem. A gente percebe aqui como Abraão era humano como nós. Eu vou fazer aqui um parêntese bem grande e eu vou colocar isso outras vezes. Outras vezes eu vou relembrar para você. Os homens e mulheres da Bíblia, eu já falei disso lá atrás quando eu falei de Noé. Os homens e mulheres da Bíblia foram homens abençoados, justos entre as nações, que tinham uma aliança com Deus, mas eles eram humanos como nós. Noé caiu, Abraão também caiu. Eu e você podemos cair porque somos humanos, temos carne, sangue. E seguir a nossa carne, a vontade da carne, seguir o caminho dos homens é sempre um caminho de errância, de erro e de queda. Se Abraão tivesse ficado ali onde Deus mandou ele ficar, ele talvez não passasse pela provação do Egito, mas ele decidiu ir para onde Deus não mandou ele ir. E essa é a nossa humanidade importante que a gente veja na Bíblia, porque a Bíblia está aqui nos ensinando uma coisa, que a Bíblia não é um romance, não é uma novela, não é uma série de TV com as coisas meio adocicadas, ajustadas, não. A Bíblia mostra a humanidade, os erros e os acertos dos homens e mulheres de Deus. Então é importante você entender isso, para você entender o seguinte, como diz a irmã Bernadette ali, os que gostam de julgar os outros, cuidado. A Bíblia diz, aquele que está de pé, veja que não caia. Jesus não nos autorizou a sentarmos na cadeira do juiz, só tem um juiz, que é Deus. Eu e você não somos juiz, tá? A gente não deve, e é difícil a gente fazer isso, viu? Mas é um exercício constante, porque a gente julga as pessoas pela aparência, a gente julga por causa de um erro, a gente condena por causa de uma história. Nós somos ensinados a julgar por esse mundo em que estamos. Por isso que é difícil a gente fazer aquilo que Jesus nos ensina. Por isso que é difícil a gente autoexaminar-se, porque quando a gente julga os outros, a gente está se colocando num lugar de juiz e deixando de examinar as nossas fraquezas. Porque quando eu deixo de julgar os outros, eu estou aprendendo também a olhar para mim mesmo. Então, quando a gente começa a perceber o que Deus está mostrando o seguinte, são seres humanos como nós. Noé era humano como nós. Abraão era humano como nós. Sara era humana como nós. Aqui eu acho que tem uma outra coisa importante aqui, a própria Sara se submete a essa mentira, a esse artifício. E aqui a gente fica pensando o que Abraão estava tentando fazer, né? Será que ele estava pensando em fugir? Será que ele tinha uma moral duvidosa? Ou será que ele simplesmente foi se acostumando com aquele problema, com aquele erro? Depois, quando ele percebeu, estava difícil demais fugir. E a coisa ficou maior porque o faraó usou a moeda da época. A moeda da época, os arqueólogos mostram isso, era o gado. E aqui ele recebeu ovelhas, bois, jumentos, jumentas, servos, servas, camelos.
Tem um irmão que conta essa história. Ele foi visitar um país e, chegando lá, um cidadão achou a mulher dele muito bonita e queria trocar 8 camelos pela mulher dele. E o irmão, que é missionário, disse assim: Deus me livre, eu não vou repetir aqui o erro de Abraão. O que ele fez? Fugiu de lá. E não tem outra coisa a fazer, né? Se Abraão e Sara tivessem juízo, eles teriam fugido agora. O faraó começou a oferecer camelo, bois, ovelhas, jumentos. E aí o faraó tomou Sarai tomou Sara como sua mulher. É o que está no texto. Mas como lembrou ali a Magda, Deus puniu. Deus puniu. Deus puniu. O Senhor puniu o faraó e a sua corte com graves doenças por causa de Sarai, mulher de Abraão. Tá, a história podia ter terminado aí. O faraó podia ter ficado doente, morreu. Mas eu preciso te ensinar uma coisa aqui, meu irmão, e preciso te ensinar uma coisa também, minha querida irmã, e preciso relembrar aqueles que estão aqui, que são nossos amigos, que talvez não sejam irmãos e irmãs em Cristo e ficam perguntando: mas por que Deus permite isso? Por que Deus permite aquilo? Porque o objetivo de Deus é nos ensinar. E Ele não quer apenas punir, Ele quer corrigir. Deus poderia ter simplesmente colocado o faraó numa doença mortal, mas ele colocou o faraó diante de uma punição, e o faraó começou a perguntar o que estava acontecendo e ele descobriu. E aí Deus está mostrando a sua justiça, corrigindo o mal, corrigindo o erro, mas também trazendo à tona essa história. E a Bernadette está perguntando ali se Abraão permitiu que Sara casasse com outra pessoa, que tivesse com o faraó. Sim, é o que a gente aprende no texto. É o que os comentários dizem. E as pragas que caem sobre o faraó, dizem que alguns já estão lembrando ali o que o Senhor faz. Então sim, é exatamente isso que você entendeu. Abraão permitiu que o faraó, que era outro homem, ficasse com a sua mulher. Mas depois que o faraó descobriu que Abraão tinha permitido que ele caísse em pecado, e aqui eu vou fazer um paralelo que você precisa fazer. Depois leia o que aconteceu em Gênesis 20, você vai perceber que Abraão não caiu uma vez só, não. Ele caiu 2 vezes no mesmo erro e Deus corrigiu. Deus corrigiu. Caiu uma praga sobre o faraó. Ele então começou a perguntar o que era esse faraó, que era diferente do outro. Porque quando Deus corrige, muitas vezes, o homem enfrenta pragas, e em vez de perguntar o que está errado, ele questiona Deus e insiste no erro e quer continuar. Lembra do faraó? Aqui não precisou, aquele outro faraó de Moisés precisou de 10 pragas para ser derrotado. E Deus estava pedindo que ele mudasse de ideia, mas ele não mudou de caminho porque endureceu o seu coração. Esse faraó aqui era diferente daquele. O faraó que enfrentou Moisés foi punido pelas 10 pragas e não se arrependeu. Tem gente assim, que Deus está corrigindo, não se arrepende. Esse aqui passou por uma praga e começou a perguntar o que eu fiz, o que está acontecendo, e começou a perguntar, começou a ver o que... E aí Deus, o texto não diz como Deus permitiu que ele soubesse, mas ele soube. E mandou chamar Abraão e disse assim: o que você fez comigo? Por que não me falou que era ela sua mulher? Por que disse que ela era sua irmã? Foi por isso que eu a tomei para ser minha mulher. Aí está sua mulher.
Entendeu o que o Faraó está fazendo? Está dizendo assim, você me enganou e você deixou que eu ficasse com uma mulher que já era casada. Você deixou que eu casasse com a sua mulher. Disse que era sua irmã. Eu a tomei como minha mulher e agora estou aí enfrentando a praga. Leva essa mulher embora. Toma aí a mulher. Ela é tua. Aqui eu quero que você perceba a misericórdia de Deus com o Faraó, porque não foi severo demais na punição, mas também com Abraão. Por quê? Pela lei do Egito, Abraão podia ter sido morto, porque era pena de morte mentir para o Faraó. Não sei se você entende completamente o que eu estou dizendo, então vou dizer o seguinte: Abraão tinha medo de ser morto porque Sara era bonita. Então ele fingiu que ela era sua irmã. Aí o Faraó pega ela como irmã e ele descobre depois que ela era mulher. Sabe o que o Faraó podia ter feito? Matado o Abraão. Punido ele exemplarmente, porque era punição de pena de morte para quem mentisse para o Faraó. O Faraó era considerado filho de Deus, Deus na terra. Então, se o Faraó te perguntasse alguma coisa, você tinha que dizer a verdade. Se ele descobrisse que você estava mentindo, o que dizia a lei do Egito? Era pena de morte. Por que o Faraó não matou Abraão e não mandou matar Abraão e a sua mulher? Aqui eu quero dizer para você que no Museu Britânico tem uma tabuleta com hieróglifos egípcios contando a história de um cidadão que foi morto e sua mulher também. E não é o que aconteceu com Abraão. E a legislação egípcia era clara: o faraó poderia mandar matar Abraão. Então Abraão queria fugir da morte, e aí, como diz o povo, né? Fugiu da frigideira, caiu no fogo. Só que a mão de Deus estava ali, preservando Abraão. Então o faraó não apenas não matou Abraão, como permitiu que ele saísse e partisse com a sua mulher e com tudo que ele possuía. Alguns comentários rabínicos vão dizer assim que aqui estava um prelúdio, um prenúncio do que mais tarde aconteceria com Israel, quando, para se livrar da praga, o faraó deixou o povo ir e levou tudo que foi com ele. Mas, de qualquer maneira, a gente tem que dizer assim: Abraão errou feio, errou 2 vezes, mentindo e permitindo o adultério, e Deus foi misericordioso com Abraão. Também com o faraó, também com o Egito, mas principalmente com Abraão. E aí o que faz Abraão então? Depois ele é levado, aí sim, para onde Deus queria que Deus o conduzisse. E aí você vai perceber que mais para frente, no capítulo 13, nós vamos ter alguém seguindo o erro de Abraão. Abraão foi para o Egito. Ló, sobrinho de Abraão, em vez de aprender com o erro de Abraão, resolve aprender com a sua própria experiência e também segue o erro de Abraão. Mas o erro de Abraão e o erro de Ló estão baseados no mesmo: o entendimento humano, a vontade humana e o apelo dos lugares prósperos e da falsa prosperidade deste mundo, o apelo das grandes cidades, o apelo das coisas grandiosas. A gente pode dizer uma coisa aqui especial para terminar essa reflexão. Abraão e Ló erram, mas Deus não erra com eles. Essa é a diferença entre Deus e os homens. Deus perdoou Abraão, Deus mandou salvar Ló e sua família lá da destruição de Sodoma e Gomorra, porque Deus não erra, porque Deus não falha, porque Deus
não revoga a sua promessa, a sua aliança conosco. É isso que a gente precisa guardar. Márcia está fazendo a mesma pergunta ali que a Bernadette fez. O faraó chegou a tê-la como mulher? Sim. Olha o que está aqui no texto. Né? Se você olhar o texto, eu vou ler várias versões para você ouvir, para você entender. Na nova versão internacional, o faraó diz assim para Abraão, aqui Gênesis 12, 18. O que você fez comigo? Por que não me falou que ela era sua mulher? Por que disse que ela era sua irmã? Foi por isso que eu a tomei para ser minha mulher. Então, entendeu aqui? Aí acho que a gente pode entender aqui, né? Acho que ficou claro, né, Márcia? Se o faraó está falando, por que você permitiu? Então, houve o pecado aqui, houve o pecado, por isso tem a punição. Toda vez que tem pecado, tem punição na Bíblia. Não tem como escapar das consequências do pecado. Aconteceu com Abraão, aconteceu com qualquer outro homem de Deus. Com Noé, antes, a gente viu no texto, agora com Abraão. Eu vou ler agora uma outra versão. Aqui é a versão da Bíblia, da Torá, da sinagoga. E chamou o faraó Abraão e disse, que é isso que fizeste? Por que disseste, ela é minha irmã? Eu a tomei para mim como mulher. Agora aqui está tua mulher, toma-te e vai-te. Em Almeida diz assim, Gênesis 12, 18. Chamou, pois, faraó Abraão e lhe disse, que é isso que me fizeste? Por que não me disseste que ela era tua mulher? E me disseste ser tua irmã? Por isso a tomei para ser minha mulher. Agora, pois, eis a tua mulher, toma e vai-te. Tem um comentarista aqui, rabínico, que diz assim, o faraó foi mais ético do que Abraão. E eu posso dizer para os irmãos também que, infelizmente, algumas vezes, algumas pessoas do mundo são mais éticas do que algumas pessoas que deveriam ser, pela fé, exemplos neste mundo. Infelizmente, posso dizer isso tanto como pastor, como crente também em Cristo, infelizmente, às vezes, a gente encontra pessoas do mundo, como o faraó, sendo mais éticas e corretas do que algumas pessoas que são membros de igrejas, são crentes e que talvez, como Abraão, tenham feito até uma aliança, um pacto com Deus, uma profissão de fé, mas ainda precisam ser corrigidos. Ainda estão andando no pecado. E aqui o que eu posso dizer para você, a ética do faraó veio porque ele sentiu o peso da mão de Deus. E o que esse texto está nos mostrando, nos ensinando, é que Deus está sempre mostrando as consequências do pecado. E é importante a gente saber que o pecado sempre traz consequências. Ele impede as nossas orações, ele nos afasta de Deus, ele leva inevitavelmente Deus a corrigir, porque Deus não pode ver o pecado e não corrigir, ele corrige o mal, o pecado e o erro, e a gente precisa aprender isso. E finalmente eu preciso dizer para você também que, mesmo quando nós erramos e temos a responsabilidade das nossas escolhas, Deus continua sendo Deus. Perceba aqui que Deus, na sua misericórdia, poupou o faraó porque ele sabia que faraó estava no erro, mas ele sabia que faraó estava enganado. E finalmente, eu gostaria de convidar você para perceber também que Deus está aqui corrigindo a história, tanto do faraó como de Abraão e de Sara, porque esse é o objetivo de Deus. Se o objetivo de Deus fosse nos esmagar com a sua santidade e nos punir pelos nossos erros, como diz a Bíblia, ninguém teria subsistido.
Mas o objetivo de Deus não é esse. Então eu queria dizer para você, meu irmão, queria lembrar aqui a minha querida irmã que está aqui nos acompanhando, queria lembrar o povo de Deus que o objetivo de Deus não é esse. Deus não tem prazer. Deus não tem prazer na punição, nem na morte, nem na maldição. Deus não é um Deus de ódio. Deus é paciente, misericordioso, longânimo. Sabe o que a Bíblia diz? Tardio em irar-se. Para chegar na ira de Deus tem que aprontar muito. E Ele quer que o homem se corrija. O objetivo de Deus é esse. O objetivo de Deus para mim, para você, o objetivo de Deus para nós é que Deus está dizendo assim: corrijam-se, acerte a sua vida, coloque em ordem isso aí que está errado. E Deus está dizendo: olha, precisa corrigir. E aí a gente precisa ouvir a correção de Deus. E as histórias da Bíblia estão aí para que a gente aprenda, para que a gente veja, leia, aprenda. Meu falecido pai dizia assim: o sábio aprende com exemplo alheio, o tolo aprende com a sua própria carne, com a sua própria experiência, com seus próprios erros. Porque se você viu alguém bater com a cabeça numa porta de vidro, você vai pregar um aviso ali: cuidado, porta de vidro. Você não precisa bater com a cabeça ali também para saber que tem uma porta de vidro. Se você viu alguém cair no buraco, você bota ali um aviso. A Bernadette fala ali do tolo, nem com seus próprios erros, não. Aí eu preciso dizer que são 3 tipos de categorias de pessoas: o sábio, que aprende com seus erros; o sábio, que aprende olhando a experiência alheia, que aprende pela leitura, pela meditação, pela sabedoria que vem de Deus. Esse é o sábio. Então o sábio aprende com a voz de Deus, com a palavra de Deus, com os erros alheios, com as histórias da Bíblia. O tolo aprende com a sua própria carne, mas o ímpio não aprende nunca. Mesmo que ele esteja errando, ele continua e persevera no erro. Mesmo que ele esteja debaixo da correção, ele se ira contra Deus. Então o ímpio é diferente do tolo, é pior que o tolo. E a Bíblia faz a diferença entre o sábio, o justo, o tolo e o ímpio. Nós devemos aprender, como diz ali a Magda, com as nossas feridas, com os nossos erros, e crescer. Isso não é tão fácil assim, viu, Magda? Porque Abraão ele não aprendeu na primeira vez, não. Lá em Gênesis 20, a gente tem uma história igualzinho a essa. Igualzinho essa história de Gênesis 12. E a gente aprende então que Deus repreende. E Deus repreende às vezes, a primeira vez, corrige a segunda, corrige a terceira, porque Deus quer que você cresça, que você aprenda. Deus não é esta pessoa que às vezes algumas pessoas falam que Ele é. Deus não nos joga fora junto com os nossos erros. Ele corrige os nossos erros. A Bernadette está ali já antecipando uma calma, Bernadette. Vai lá olhar na Bíblia. Gênesis 20, lê Gênesis 12, você vai entender o tamanho do problema. Mas a Creuza foi no ponto. Tem gente que erra e acha que está certo, e a gente vai ter que aprender um pouquinho mais com a vontade de Deus. Bom, meu irmão e minha irmã, nós vamos agora encerrar. Eu sei que o assunto está muito empolgante, mas eu preciso encerrar, porque já tem aqui o pessoal que está gravando, está nos ajudando, e diz assim: pastor, não pode passar de 60 minutos, de 1 hora, fica difícil depois baixar o vídeo, gravar. Então calma que a gente vai encerrar então com uma oração junto com você. E a nossa oração hoje é simples: que a gente escute a voz de Deus e não endureça o nosso coração, que a gente aprenda com os nossos erros, que a gente cresça. Vamos orar por isso? Pai bendito, nós queremos pedir agora que, se há alguém aqui que está sendo corrigido pelo Senhor, que o nosso coração não se endureça, mas que a gente aprenda com os nossos erros. Que nós possamos retomar o teu caminho e ouvir a tua voz.
e que o Senhor nos faça viver para a honra e glória de Cristo Jesus. Nós te agradecemos por tudo, ó Deus, em nossas vidas e pelo teu plano maravilhoso que sempre se cumprirá. E agradecemos e bendizemos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Que a graça de nosso Redentor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e as doces e eternas consolações do Espírito Santo de Deus guiem os nossos passos em toda a caminhada da vida, até habitarmos na casa do Senhor para todo sempre. Amém, amém e amém. Deus te abençoe. Boa noite, boa tarde, bom dia, boa madrugada. Até nos encontrarmos outra vez.